Boa tarde a todos e a todas. Hoje iremos fazer a apresentação do nosso seminário da matéria de Microbiologia dos Alimentos, ministrado pela professora Dalva Lopes. Temos como tema os micro-organismos Bruxella e Shigella. Os componentes do grupo são Ana Sueli Andrade, Kelvin Vinícius Freire, Lauraline Dantas, eu, Maria Clara Abrantes e Nalanda Ribeiro. Durante a apresentação, vamos abordar um pouco sobre a introdução, as características, os alimentos associados, produção de toxinas e ou esporos, doenças e seus sintomas e os surtos recentes dos dois micro-organismos. Iremos também falar uns pontos importantes do artigo escolhido pelo grupo. E, por fim, falaremos a nossa conclusão. Então, pessoal, eu vou falar um pouco sobre a bactéria Bruxella. Ela é um gênero de bactérias gram-negativas. Elas são cobacilos pequenos que formam colônias muito pequenas, que são lisas com um tom esbranquiçado e não hemolíticas. Essa bactéria ela foi atribuída ao agente da febre de Malta. No início, ela era designada de Microcus melitensis, que foi uma homenagem ao médico inglês David Bruce, que foi um médico que investigou a brucelose e a trypanosoma e identificou a causa da doença do sono. Então, pessoal, eu vou falar um pouco das características morfológicas e fisiológicas da bactéria. Elas são gram-negativas e não hemolíticas, como já foi dito no início, e elas pertencem à família da Brucellaceae. Elas possuem a forma de bastonete curtos e ovais imóveis, como pode ser visto na imagem do slide anterior. Geralmente, elas aparecem isoladas, e em outros momentos que são menos frequentes, elas aparecem aos pares ou em cadeias curtas. A sua temperatura gira em torno de 20 e 40 graus, e a sua temperatura ideal de crescimento é de 37 graus. E elas conseguem crescer em ambientes com valores de pH que variam entre 5,8 e 8,7. E também apresentam uma taxa específica de crescimento máximo em ambientes com valores de pH entre 6,6 e 7,4 a 37 graus. Sobre a atividade de água, as características da espécie suis e militensis, elas não crescem em meios sintéticos com concentrações de cloreto de sódio superior a 3 e 4%. E a sua relação com oxigênio é que tem metabolismo aeróbio estrito. E as espécies de Bruxella são a abortus, a melitensis, que já foi citada outras vezes, a suis, que também já foi citada acima, e a canis. Os alimentos associados à bactéria são o leite, o queijo, a manteiga, sorvetes e carne mal passada. A brucelose, que é a doença que é causada pela bactéria, ela tem sido associada ao consumo de carne de animais infectados mal cozinhada. O leite cru e a manteiga e o queijo, que são produzidos a partir de leite cru, são os principais veículos de infecção, quando transmitida pelo consumo de alimentos. Bom, dando continuidade à nossa apresentação, agora irei falar um pouco sobre a produção de toxinas e ou esporos, mais especificamente da Bruxella. Bom, elas não são formadoras de esporo, mas apresentam riscos de contaminação humana pelo contato direto com material infectado de origem animal. Esses animais doentes, eles eliminam a bactéria no ambiente através do parto, restos placentários, aborto e alimentos como o leite, em que esses entram em contato com o homem, gerando essas doenças, sendo observado que esses problemas são uma questão mais sanitária. A bactéria responsável pela enfermidade nos bovinos é a Bruxella abortus. Nos caprinos é a Bruxella melitensis. Nos ovinos, a Bruxella ovis e nos suínos, a Bruxella suis. Após o contato com o agente, o período de incubação da doença, em geral, gira em torno de 1 a 3 semanas, mas podendo surgir sintomas após meses do contágio. As doenças e sintomas causadas pelas bactérias do gênero Brucella. A brucelose humana ela é uma infecção provocada por bactérias do gênero Brucella. Existem muitas formas dessa
infecção ser transmitida ao ser humano. A mais comum delas é por via alimentar, por meio da ingestão de laticínios crus ou não pasteurizados. Ela também pode ser transmitida pelo ar ou pelo contato direto com animais infectados, como, por exemplo, os animais ovinos, bovinos ou suínos. Uma pessoa infectada pela brucelose humana, ela irá apresentar como sintoma febre, mal-estar, sudorese, que é a transpiração com o intuito de regular a temperatura corporal, calafrios, fraqueza, cansaço, perda de peso, dores de cabeça, dores nas articulações, nos músculos, no abdômen e também nas costas. Surto recente da brucelose. Um surto que infectou milhares de pessoas após um vazamento de fábrica na China. Bom, pessoal, esse surto, ele conseguiu infectar mais de 1.400 pessoas, onde essas 1.400 pessoas a mais testaram positivo para a brucelose, que também é conhecida como a febre malta. Como ocorreu esse surto? Ele ocorreu em um vazamento de uma fábrica de produtos farmacêuticos no noroeste da China, que aconteceu mais ou menos no final de julho do ano passado. De acordo com a Comissão de Saúde, enquanto essa fábrica ela produzia vacinas para a brucelose em uso animal, a fábrica também usava desinfetantes vencidos, onde nem todas as bactérias elas conseguiram ser erradicadas naquele gás residual. Esse gás que sobrou, esse gás residual, ele estava contaminado e acabou vazando pelo ar e assim contaminando mais de 1.000 pessoas. Dando continuidade à apresentação, vou falar agora sobre a Shigella. O gênero Shigella foi descoberto pelo microbiólogo japonês Kiyoshi Shiga no ano de 1898. Esse gênero foi descoberto como principal responsável pela disenteria bacilar, também conhecida como shigelose, uma doença causada por essa bactéria que será explicada no decorrer dos slides. É importante ressaltar que a Shigella é uma bactéria do trato intestinal humano, cuja principal via de transmissão é fecal-oral, ou seja, a bactéria é eliminada pelas fezes do paciente e pode contaminar a água ou alimentos, podendo entrar em contato assim com outras pessoas. Características morfológicas e fisiológicas. As bactérias do gênero Shigella são bacilos gram-negativos, que pertencem à família Enterobacteriaceae. As células têm a forma de bastonete, bacilos imóveis, como podemos ver na imagem ao lado, ou para melhor visualização, na imagem do slide anterior. Como vocês podem ver, tem uma forma como se fosse de um bastão. Temperatura. Elas sobrevivem a temperaturas entre 10 graus Celsius a 40 graus Celsius, e a sua temperatura ótima de crescimento é de 37 graus Celsius. pH. Elas crescem em ambientes com valores de pH entre 5 e 8, mas sobrevivem por um período muito curto em alimentos com pH inferior a 4,5. Atividade de água. Em relação à atividade de água, as shigellas sobrevivem por longos períodos em alimentos com baixa atividade de água. Relação com o oxigênio. Elas são anaeróbias facultativas, que podem crescer com presença ou ausência de oxigênio. Espécies da Shigella. Esse gênero ele é constituído por 4 espécies, que são consideradas patogênicas para o homem, e cada uma delas possui distintos sorogrupos. Abaixo, podemos ver imagens de cada uma dessas espécies. Temos a Shigella dysentery, que pertence ao sorogrupo A, Shigella flexneri, que pertence ao sorogrupo B, Shigella boyd, que pertence ao sorogrupo C, e Shigella sonei, que pertence ao sorogrupo D. Perdão se eu errei a pronúncia, porque eu não sei falar muito bem os nomes. Alimentos associados. Essa bactéria alcança os alimentos através da contaminação com a matéria fecal humana, seja através da água ou das mãos de manipuladores. Tendo em vista isso, a presença desse agente está relacionada com a higiene pessoal e a educação dos manipuladores de alimentos. Por isso que é muito importante manter uma boa higienização. Dentre os alimentos associados, destacamos alguns diferentes tipos de salada, que é como, por exemplo, a de batata, de atum, de camarão, entre outras,
e também podemos encontrar em alguns vegetais crus, como cenouras, alfaces, frutas, em particular os morangos. Além disso, também podemos encontrar em algumas aves, como peru e frangos, e também em leites e seus derivados. Produção de toxinas e ou esporos. Antes de tudo, para lembrar, toxinas são substâncias capazes de causar danos ao organismo. Elas podem ser classificadas como endotoxinas e exotoxinas, enquanto os esporos atuam como estruturas de sobrevivência quando a bactéria encontra-se em condições ambientais desfavoráveis. As bactérias do gênero Shigella produzem a exotoxina Shiga, responsável por destruir os ribossomos das células nas quais se hospedam, bloqueando a síntese proteica e matando assim a célula. As bactérias do gênero Shigella, elas não são formadoras de esporos. Doenças e sintomas. Após a pessoa ingerir um alimento que tem a presença da bactéria Shigella, o período de incubação é de 1 a 4 dias. A partir disso, começam a surgir os sintomas. Aqui nós trouxemos a doença da diarreia aquosa, até formas severas, da disenteria bacilar. Os sintomas da diarreia aquosa são febre, mal-estar generalizado, cólicas abdominais, diarreia aquosa. Os sintomas da disenteria bacilar são diarreia aquosa, volumosa, febre, colite, fezes sanguinolentas e mucopurulentas, dores abdominais, tenesmo, que é a sensação de evacuação incompleta, com a dor no reto, anorexia, náuseas, vômito, cefaleia, calafrios e etc. Surtos recentes. Então, quanto aos surtos recentes, nós trouxemos um que aconteceu no ano de 2015. O Colégio Jatobá, em Santo André, passou 11 dias fechado após 56 crianças passarem mal e serem internadas nos hospitais do ABC e em São Paulo. A vigilância sanitária da cidade encontrou a bactéria Shigella sonei em exames de 4 alunos e um funcionário. Artigo. O artigo que nós escolhemos foi esse, que trata sobre a diarreia associada à Shigella em crianças e a sensibilidade a antimicrobianos. Introdução. Então, a Shigella é um dos principais agentes da enterite infecciosa. De acordo com o artigo, estima-se que mais de 160 milhões de seres humanos sejam infectados pelo micro-organismo anualmente, e que aproximadamente 1,1 milhão evoluam para óbito. E embora a shigelose, acometa indivíduos de qualquer idade ou classe socioeconômica, mais de 99% dos casos ocorrem em crianças de países em desenvolvimento com idade inferior a 5 anos. E mesmo nos casos menos graves da doença, evoluindo para a cura, com reidratação oral e manutenção da alimentação, tem sido proposto que pacientes com manifestações sugestivas de shigelose sejam tratados com antimicrobianos, visando a diminuição da duração e a gravidade da doença e do período de eliminação da bactéria. Então, esse artigo ele tem como objetivo avaliar a distribuição e a sensibilidade a antimicrobianos de Shigella isolada de crianças com diarreia aguda e sem diarreia em Teresina. Agora, os outros membros do grupo vão falar um pouco mais sobre esse artigo. Pacientes e métodos. Como já mencionado, o artigo investigou a etiologia da diarreia aguda em crianças em Teresina. Neste caso, a diarreia aguda ela foi definida como a eliminação de fezes aquosas ou mais amolecidas que o habitual, 3 ou mais vezes em 24 horas, com até 7 dias de evolução. De forma resumida, foram obtidas como amostra fezes de 400 crianças com até 60 meses de idade,
coletado de todos os pacientes entre janeiro de 2004 e agosto de 2007, 250 com diarreia aguda e 150 sem diarreia, nos 15 dias anteriores à consulta. A Shigella foi identificada por métodos convencionais e antibiograma. Depois da coleta e alguns processos feitos com as fezes, os espécimes, ou seja, a amostra, foram cultivadas em McConker H, e SSH, por meio de testes bioquímicos fisiológicos convencionais. Após a incubação a 35 graus Celsius por 24 horas, 5 colônias lactose positivas e 5 colônias lactose negativas foram identificadas. E as colônias identificadas com Shigella foram submetidas a reações de aglutinação para determinar a espécie. Depois disso, uma amostra de Shigella de cada paciente foi exposto a alguns antibióticos para testar a sensibilidade e resistência a ácido nalídico, ampicilina, ceftriaxona, ciprofloxacina e sulfametazol trimetopim, e de produção de beta-lactamase de espectro ampliado, ESBL, por difusão em H. Desculpa se eu errei, porque eu não sei a pronúncia. Para facilitar a compreensão, trouxemos algumas imagens sobre o meio em que as amostras foram cultivadas, que, no caso, a primeira imagem é da Shigella, sendo cultivada no meio de H, Salmonella Shigella, SSH, e a segunda imagem é do meio de cultura H. McConker, que serve para identificar a fermentação. As bactérias gram-negativas que são capazes de fermentar lactose produzem colônias rosas, LF, enquanto aquelas incapazes de fermentar lactose produzem colônias incolores, NLF. Bom, dando continuidade à apresentação do nosso trabalho, vou falar um pouco agora sobre o artigo. Resultados. A Shigella foi isolada de 26 crianças, todas com diarreia aguda. 80,8 é a porcentagem de uma das espécies da bactéria, que é a Shigella flexneri, de 21, e 19,2 da Shigella sonei, de 5. A shigellose foi mais comum em crianças com até 24 meses de idade, ou seja, 2 anos, não tendo sido detectada naquelas com idade inferior a 6 meses ou superior a 48 meses. Aproximadamente 70% da Flexneri foram isoladas de crianças com idade inferior a 2 anos e a Sonei apenas daquelas com mais de 2 anos de idade. Também foi observado que a associação entre a shigellose e o sexo do paciente não foi detectado, ou seja, não há essa relação. Outro ponto observável é que nos resultados, sangue e muco nas fezes foram mais comuns na infecção por Shigella flexneri do que na diarreia por Shigella sonei. Discussão. É observado que a Shigella apresenta uma certa discrepância na porcentagem da doença em diversas cidades, já que vários motivos são levados em conta, como características da população, a higiene, a variação temporal e outros pontos. Foi observado que a maioria dos casos da shigellose foram identificados em crianças com 6 a 24 meses. Isso, pois nos primeiros 6 meses de vida, habitualmente, as crianças vivem em ambientes mais protegidos e recebem fatores protetores conferidos pelo aleitamento materno. Após esta idade, ainda sem a proteção conferida pela imunidade, entram em contato mais frequentemente com o micro-organismo. Em consequência, são mais susceptíveis à infecção e desenvolvem a doença e proteção progressiva contra os tipos circulantes do micro-organismo. Outro ponto importante é que são comuns tanto no verão, quando há um maior uso recreacional da água e aos hábitos precários de higiene, como também
em meses chuvosos, onde pode ocorrer a transmissão do micro-organismo pela água que cai. Por fim, é mostrado possíveis estratégias de prevenção e controle da shigelose. Bom, pessoal, concluímos então que com menos de 20% das tigelas suscetíveis a todos os antimicrobianos testados, vê-se que a droga escolhida para o tratamento da shigelose tem eficácia prática consideravelmente pequena. Os dados do artigo eles contribuíram tanto para o aumento relativo do conhecimento da distribuição e sucessão da shigela, quanto para estratégias de cuidado e prevenção da shigelose. Consideramos, portanto, que esse trabalho nos possibilitou abranger o conhecimento sobre os micro-organismos presentes nos alimentos que nós consumimos, principalmente as bactérias patogênicas dos gêneros Brucella e Shigella, sendo assim um trabalho de grande importância em nosso aprendizado. Aqui são as referências das pesquisas que fizemos e usamos no nosso trabalho, a fonte das imagens. Obrigada pela atenção e tenham uma ótima tarde.